O rei Mosias envelheceu e seu filho Aarão, que era o legítimo herdeiro ao trono, recusou-se a sucedê-lo como rei. Em vez disso, ele foi em missão com seus irmãos para ensinar os lamanitas. Sem herdeiro ao trono, Mosias enviou uma proclamação por escrito ao povo, recomendando uma mudança no governo nefita para substituir o governo dos reis por juízes após sua morte. Ele disse ao povo que um rei justo como seu pai Benjamim, avô Mosias ou o rei supremo Salvador é a melhor forma de governo. Ele sabia que um homem mau naquela posição, como o rei Noé, por exemplo, poderia causar muitos danos. Mosias propôs um novo sistema de governo com juízes mais altos e mais baixos, representando o que a maioria das pessoas queria. Essa forma de democracia e república combinadas tinha um sistema de freios e contrapesos embutido nela. Mosias queria que cada pessoa tivesse uma responsabilidade pessoal pelo sucesso do governo. Ele acreditava que a maioria das pessoas normalmente escolheria bons princípios, mas se eles escolhessem a iniquidade, seriam visitados com grande destruição, como havia acontecido no passado. O povo seguiu o conselho de Mosias e nomeou juízes em toda a terra, com Alma, o filho, como juiz supremo e líder da igreja. Em seu primeiro ano como juiz supremo, um homem grande e muito forte chamado Neor trouxe conflito à igreja porque começou a ensinar doutrina falsa para confundir o povo. Neor pregava ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. Sua mensagem de que não havia bem ou mal e tudo seria salvo sem a necessidade de um redentor atraiu muitas pessoas. Esse plano de salvação universal é muito semelhante ao plano de Satanás na existência pré-mortal e não exigia obediência ou sacrifício. Neor enganou as pessoas e ensinou-lhes suas palavras lisonjeiras com uma doutrina incorreta, cuidadosamente redigida. Muitas pessoas começaram a apoiá-lo e a dar-lhe dinheiro. Neor ficou orgulhoso, começou a usar roupas muito caras e estabeleceu uma igreja ensinando essas doutrinas próprias. Enquanto Neor pregava ao povo, Gideão, que serviu de instrumento nas mãos de Deus para livrar do cativeiro o povo de Lime, advertiu Neor com as palavras de Deus. Neor ficou tão zangado com esse valente e fiel membro da igreja que lutou e matou Gideão com sua espada. Isso ocorreu provavelmente em meados de 70 anos antes de Cristo. Como Neor foi a primeira pessoa a ser condenada sob o reinado dos novos juízes, seu julgamento foi muito importante e abriria precedentes para julgamentos futuros. Alma considerou Neor culpado de 2 crimes. O primeiro crime do sacerdócio foi o ensino de doutrinas falsas para riquezas e honra, e Alma sabia que isso poderia destruir seu povo. Neor aplicou o sacerdócio com a espada que provocou o segundo e mais grave crime de assassinato de Gideão, um instrumento de Deus que fez muito bem ao povo e defendeu a igreja. Neor foi considerado culpado e levado a uma colina para ser morto de uma maneira vergonhosa. Antes de morrer, ele admitiu que o que havia ensinado estava errado. Muitos nefitas ainda acreditavam nos ensinamentos de Neor e não obedeciam aos mandamentos. Eles amavam riquezas, zombavam e combatiam os membros da igreja. Os membros justos da igreja obedeceram aos mandamentos de Deus, foram abençoados e não reclamaram, mesmo quando os seguidores de Neor os machucaram. Os membros da igreja cuidavam uns dos outros e compartilhavam tudo com o que foram abençoados. Eles também cuidavam de pessoas que não pertenciam à igreja e sabiam que era importante lembrar que cada um de nós é um filho de Deus. Os nefitas mostraram que eram capazes de permanecer ricos e justos. Os sacerdotes e as pessoas que eles ensinavam eram todos iguais, humildes, se sustentavam e se serviam.
Os que estavam na Igreja de Deus foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus e suportaram com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles. Eles trabalharam duro, viveram diligentemente o Evangelho e foram abençoados com muitos animais, roupas bonitas e muito dinheiro. Por causa dessas bênçãos, alguns começaram a pensar que eram melhores que outros. Essas pessoas começaram a fixar seus corações em suas riquezas, ao invés de fixar os corações em quem as abençoava com essas riquezas. Eles usavam roupas caras como uma demonstração externa de riqueza, enquanto os justos eram limpos e agradáveis. Alma viu seu povo se tornar perverso e se sentiu muito triste. Os membros ricos da igreja zombavam daqueles que não tinham tanto, o que causava problemas. As pessoas começaram a ficar com ciúmes e se magoar. Muitas pessoas se afastaram da igreja. Não foram mais lembradas entre o povo de Deus e seus nomes foram apagados. No quinto ano do governo dos juízes, um homem astuto chamado Anlice foi acompanhado por muitos seguidores que queriam fazê-lo rei sobre a terra. Ele seguia os ensinamentos de Neor e queria privar os direitos e privilégios da igreja e destruí-la. Alma foi submetida à votação e a maioria dos nefitas votou contra Anlice para ser seu rei. Anlice e seus seguidores ficaram muito zangados e deixaram os nefitas. Anlice tornou-se rei sobre os que o seguiram. Anlice ordenou que seu povo lutasse contra os nefitas e uma guerra civil começou. Alma rapidamente armou seu povo para defender sua liberdade. Os anlicitas atacaram e os nefitas, liderados por Alma e fortalecidos pelo Senhor, os derrotaram em uma batalha em que mais de 19.000 pessoas foram mortas. Os anlicitas sobreviventes recuaram e Alma enviou homens para espioná-los. No segundo dia da batalha, os anlicitas uniram forças com um exército lamanita invasor. Os espiões de Alma relataram o que viram e os nefitas oraram por ajuda. O Senhor os abençoou e eles foram capazes de derrotar o exército combinado dos anlicitas e lamanitas. Lemos em Alma 2,16 que Alma lutou com seu povo à frente de seus exércitos. Normalmente, não vemos nossos líderes se unindo e lutando na frente das fileiras. Mormon nos deu uma imagem vívida dessa batalha. Alma está lutando corpo a corpo com Anlice. Ambos estão enfraquecidos e durante uma pausa na ação, Alma usou esse tempo para orar e o Senhor o fortaleceu. Então, ele foi capaz de matar Anlice no campo de batalha. Mormon passou algum tempo escrevendo sobre os anlicitas que se distinguiam ou se destacavam em vermelho na testa. Parte disso pode ter sido para marcar claramente quem eles eram, para que os lamanitas os distinguissem dos outros nefitas. Mas Mormon garantiu que soubéssemos que eles estavam em rebelião aberta contra Deus, que trouxe consigo uma maldição em cumprimento direto da profecia. Eles não queriam mais ser nefitas e assumiram o nome de anlicitas. Devemos considerar nosso estilo de vida, joias, roupas e penteados com os quais escolhemos nos marcar fisicamente e mostrar nossa associação com o mundo ou como discípulos de Jesus Cristo. Eles mostram claramente de que lado estamos ou são marcas de rebelião que precisamos deixar de lado. A quantidade de mortos, tanto anlicitas como lamanitas, foi tão grande que eles nem puderam ser contados. Embora os nefitas tenham sido vitoriosos na batalha, muitos morreram e os que permaneceram sofreram grandes perdas entre seus rebanhos e seus grãos. O povo ficou humilhado, mas eventualmente alguns ficaram endurecidos e a igreja começou a lidar com a apostasia. Agora estamos entre 8 e 10 anos no governo dos juízes e as coisas mudaram tanto na igreja que Alma decidiu que agora era hora de ser apenas o profeta. Enquanto os 4 filhos de Mosias estavam trabalhando como missionários entre os lamanitas, Alma deixou o cargo e fez de Nefia o juiz supremo, separando oficialmente igreja e Estado. Alma sabia que os problemas desses nefitas ímpios eram melhor resolvidos pela pregação do evangelho do que por um decreto do governo. Ele ainda era o sumo sacerdote e líder da igreja.
Ele viu os membros da igreja se orgulharem e usarem roupas formosas e caras. Ele ficou muito triste por ter levado apenas alguns anos para eles mudarem de grande justiça para orgulho e mundanismo. Aprendemos em Alma, capítulo 1, versículo 27, que mostrar caridade para com os outros e não se exibir em roupas caras pode ajudar a nos manter longe desse orgulho. Havia uma grande desigualdade entre as pessoas e os maus exemplos daqueles na igreja se tornaram uma pedra de tropeço para os que não estavam na igreja. Ele foi capaz de despertar as pessoas em memória de seus deveres e derrubar o orgulho, astúcia e contenda pregando a palavra de Deus. Alma sabia que não havia como recuperá-las, exceto se prestar testemunho puro. Ele sabia que a única maneira de realmente mudar as pessoas é começar por dentro, e um coração arrependido e mudado leva a uma atitude mudada, que leva a uma vida mudada. E estes são os capítulos 1 a 4 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo, quebra-cabeças e páginas para colorir estão disponíveis no site www.etsy.com, na loja Ponderfun, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo essa semana para refletir sobre este assunto.